O homem mais perigoso do mundo não usava chapéu de palha, não comandava uma frota de piratas, não tinha Akuma no Mi, ele usava o casaco da marinha. E mesmo assim o governo mundial dormia mal por causa dele. Garp, o herói dos mares, vice-almirante lendário, o único marinheiro que encurralou o rei dos piratas várias vezes, mas aqui, a ironia que ninguém fala abertamente, esse homem era talvez a maior dor de cabeça que o governo mundial já teve dentro de casa. Não porque ele era fraco, não porque ele errou, mas porque ele era absolutamente incontrolável. E hoje a gente vai entender exatamente o porquê. Fala, meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes desse vídeo começar, se você já curtiu o tema desse conteúdo, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo e considera se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Vamos começar pelo básico, que não é tão básico assim. Garp foi oferecido ao posto de almirante várias vezes ao longo da carreira. Várias, não foi uma nem duas, diversas vezes. O governo mundial queria dar essa posição para ele e Garp disse não. Mas por que disso? Porque ser almirante significa uma coisa muito específica nesse mundo. Você está diretamente subordinado aos celestiais. Você protege eles, você obedece a eles. E Garp considera os dragões celestiais uma escória. Ele não esconde isso, fala abertamente, sem medo de consequência. Agora pensa na posição em que isso coloca o governo. Eles têm nas mãos o marinheiro mais famoso, mais poderoso e mais respeitado da história. O homem que encurralou o rei dos piratas, o símbolo vivo da marinha. E esse homem se recusa a obedecer às ordens mais importantes. Normalmente, isso terminaria em demissão ou coisa pior, mas o governo não podia fazer nada. As conquistas de Garp eram grandes demais. Ele era intocável. Demitir Garp seria um escândalo. Forçar a promoção era impossível. Então eles ficaram presos com um herói que não podia ser controlado, não podia ser descartado e não queria ser promovido. Esse já seria motivo suficiente para tirar o sono de qualquer governo, mas isso é só o começo. 38 anos antes do presente da história, uma ilha chamada Gold Valley, os Piratas de Rocks, a tripulação mais perigosa que o mundo já viu, com Barba Branca, Kaido, Big Mom, todos eles na mesma equipe, atacaram nobres mundiais e seus escravos numa competição de caça organizada pelos próprios dragões celestiais. O caos foi total, e foi ali que aconteceu algo que o governo mundial fez de tudo para apagar da história. Garp e Gold Roger, inimigos declarados, marinheiro e pirata, se uniram, lutaram lado a lado e derrotaram Rocks de Shebeck. A vitória foi oficial, eles lutaram juntos, mas a versão, essa foi manipulada. O governo suprimiu tudo sobre os piratas de Rocks, porque Rocks sabia demais sobre segredos que eles precisavam manter escondidos. Apagaram a história da tripulação, apagaram a aliança com Roger e a ilha de Gold Valley simplesmente desapareceu dos mapas do mundo, como se nunca tivesse existido. Garp se tornou o herói dos mares por essa batalha, mas ele nunca gostou de contar essa história. Sabe por quê? Porque ele lutou lado a lado de um pirata. E porque lutou para proteger os dragões celestiais, justamente as pessoas que ele despreza. Ou seja, a maior conquista da carreira de Garp é uma história que o próprio governo precisou esconder, e Garp carregou esse peso calado durante décadas. Isso diz muito sobre quem ele é. Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. Mas vamos falar de poder. Garp encurralou Gold Roger inúmeras vezes, o rei dos piratas, o homem que conquistou a Grand Line inteira, o único que chegou ao One Piece. E Roger declarou que os dois quase se destruíram em várias dessas ocasiões. Sem Akuma no Mi, sem poderes sobrenaturais, somente Haki, só força física desenvolvida a vida inteira numa rotina de treinos absurdos. O próprio Garp socava navios de guerra desde jovem como método de treinamento. Roger chegou
chegou a dizer que apenas Sengoku e Garp eram dignos do seu tempo entre todos os marinheiros que existiam. Pensa bem, numa marinha repleta de almirantes, com Akuma no Mi lendárias, o homem que mais incomodou o rei dos piratas foi um vice-almirante, sem nenhum poder especial. Isso não é só impressionante, isso é ameaçador, porque um soldado com esse nível de poder, que não obedece ordens e não pode ser removido, é exatamente o tipo de variável que nenhum governo quer ter na equação. Mas agora vem uma das partes mais pesadas dessa história. Monkey D. Dragon, o homem mais procurado do mundo segundo o próprio governo, líder da Armada Revolucionária, o homem que está desmantelando o sistema por dentro há décadas. Dragon é filho de Garp. E sabe o que torna isso ainda mais sombrio? Dragon não surgiu do nada. Ele entrou na marinha, ele viu o sistema por dentro, ele viu a corrupção, a hipocrisia, o que os celestiais realmente fazem com o mundo, e saiu enojado. O filho de Garp entrou na instituição que o pai dedicou a vida inteira, olhou para tudo aquilo e decidiu que o único caminho era destruir o sistema inteiro. Garp criou isso, não intencionalmente, mas criou. Moldou um homem forte o suficiente para declarar guerra ao mundo e corajoso o suficiente para realmente tentar vencer. O maior inimigo do governo mundial é o filho do maior herói da marinha. Se você fosse membro do governo, como você dormiria à noite sabendo disso? Mas Dragon não é o único problema. Voltamos a Gold Valley por um segundo. Depois daquela batalha, Garp e Roger ficaram mais próximos do que qualquer marinheiro jamais ficou de um pirata. Inimigos que se respeitavam de verdade. E quando Roger foi capturado para sua execução, ele deixou um filho, Portigas de Ace, filho de Gold Roger. O governo queria essa criança morta. O sangue de Roger era uma ameaça só de existir. Ordens foram dadas para encontrar a mãe e a criança. Garp sabia de tudo isso, conhecia a identidade da criança, sabia exatamente quem era Ace, e mesmo assim o criou como neto. Escondeu do governo por anos, protegeu o filho do maior pirata da história dentro da própria família de um marinheiro lendário. Não tem como subestimar o tamanho disso. O governo passou anos caçando o herdeiro de Roger, enquanto esse herdeiro crescia protegido pelo herói dos mares. E aí tem o Luffy, Monkey D. Luffy, neto de Garp, o homem que está chegando ao topo do mundo pirata, que o governo teme cada vez mais. Garp tentou, à sua maneira, transformar Luffy em um marinheiro. Jogou ele em fossos, abandonou na selva à noite, amarrou em balões, métodos absurdos que só fazem sentido na cabeça do Garp. Mas Luffy virou um pirata, do mesmo jeito. E Garp, no fundo, nunca fez o suficiente para impedir. Em Marineford, a maior guerra que o mundo moderno viu, Luffy entrou no campo de batalha para salvar Ace e precisou passar por Garp. Garp travou, lutou contra o próprio coração e no final deixou o Luffy atravessar. O homem que poderia ter encerrado a história do futuro rei dos piratas naquele dia escolheu não fazer isso. Família sempre falou mais alto para ele. Marineford foi o momento em que o governo viu tudo isso de perto. Do lado dos marinheiros, Garp bloqueou o mar, o braço direito de Barba Branca, e com facilidade, proclamando que quem quisesse passar por ele teria que ser sobre o seu cadáver. Do outro lado, era o neto dele tentando salvar o filho adotivo que ele criou. Garp estava no centro de uma contradição viva, e quando Akainu matou Ace, o menino que ele criou, o filho do homem que ele respeitava, Garp perdeu o controle. Foi em direção a Akainu com a intenção de matá-lo. Só Sengoku o segurou. O próprio almirante da frota precisou conter fisicamente o herói dos mares para evitar que ele matasse o almirante-chefe dentro do quartel-general da marinha. Naquele momento ficou claro para todo mundo, Garp nunca foi do governo de verdade. Ele sempre foi de si próprio. Hoje, o cenário é esse. Dragon comanda a revolução, está abalando os alicerces do governo mundial. Luffy está chegando ao topo, acumulando aliados e poder numa velocidade que ninguém previu. E Garp foi até Hashinozu resgatar o Kobe, um discípulo, o futuro da marinha, segundo ele mesmo, antes de ser capturado pelos piratas de Barba Negra. Destruiu parte da ilha inteira com um único golpe, o Galaxy Impact, um soco carregado de haki do conquistador avançado. Capturado, declarado desaparecido em ação pela marinha, mas mesmo preso, representa um problema, porque Garp vivo nas mãos de Barba Negra é uma carta que pode mudar o jogo inteiro. 3 gerações, Dragon, Luffy e o próprio Garp, todos girando em torno do mesmo ponto de origem. E o governo mundial, que tentou usar Garp como símbolo de controle e ordem, criou sem querer a linhagem mais explosiva de toda a história de One Piece.
Garp nunca conspirou contra o governo, nunca planejou nada, nunca fez discurso revolucionário. Ele sempre viveu do jeito dele, com seus princípios, com sua família, com seu próprio senso de justiça. Isso foi o suficiente para ser mais perigoso do que qualquer pirata, porque um inimigo declarado você consegue combater, você sabe de onde vem o golpe, mas um homem incontrolável dentro do próprio sistema, esse é o tipo de problema que nenhum governo sabe como resolver. O governo mundial nunca controlou o Garp, e talvez nunca fosse conseguir. Mas eu quero saber de você. Você acha que o Garp, no fundo, sempre soube o que estava fazendo? Ou tudo isso foi consequência de um homem que simplesmente nunca abriu mão de quem ele era? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos e a gente continua debatendo sobre isso. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você curtiu esse vídeo, clique em um desses que está aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir e continua maratonando o Reinado Nerd. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.